Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus e dizer de meu privilégio de estar mais uma vez nesta amada igreja com esses amados irmãos. A última vez que estive aqui, acredito 2018 ou 2019, estava retornando de uma viagem ao Marrocos, campo missionário na qual servi por alguns anos. E certa feita, não me lembro bem se era 2018 ou 2019, retornando de Marrocos, vim direto para a conferência missionária desta igreja e trazia boas notícias de que a obra de Deus, apesar da perseguição, apesar das dificuldades, apesar das lutas, o Senhor estava abençoando a pequena igreja lá no norte da África, em Marrocos. E hoje eu estou aqui, alguns anos depois, para trazer não boas notícias. Os irmãos devem estar acompanhando o que está acontecendo agora no país de Marrocos, na região onde eu fui missionário, na região de Marrakech e as redondezas. O Marrocos passou por um grande terremoto e milhares de pessoas já morreram, muitas outras estão feridas, e nossos irmãos que ali estão, missionários brasileiros e outros pastores marroquinos, estão vivendo um momento drástico nesta ocasião. Eu queria lembrar deles, o que tenho feito desde sexta-feira, mas agora na reunião dos santos com a igreja, e de orar por eles. Eu conversei com alguns irmãos que estão lá. Pela graça e misericórdia de Deus, não temos notícia ainda de morte de irmãos da igreja ou dos pastores marroquinos e tampouco dos missionários brasileiros que estão lá, estão em segurança. Todavia, um casal, um pastor marroquino casado com uma brasileira, são missionários que estão na montanha, tiveram sua casa atingida pelo terremoto, me mandaram vídeos, tudo quebrado, a casa não veio a chão, mas toda quebrada, os móveis, e ele, sua família e todo aquele povoado estão dormindo nos últimos dias nos campos, fora um pouco da cidade. Eu gostaria de orar por eles com os irmãos. E também, aproveitando a oportunidade, se os irmãos puderem e quiserem, além de orar, nós estamos separando como Missão Evangélica Árabe do Brasil, na qual sou presidente e fundador, uma oferta de amor para esses missionários, para os líderes e pastores nacionais e, de modo geral, para o povo. Nós temos no Marrocos pregado a palavra pela proclamação, mas agora é o momento da gente pregar aos marroquinos, 90 ainda e poucos muçulmanos da porcentagem do país, com as nossas ações, mostrando o amor e a misericórdia de Jesus. Eu tenho uma imagem para a gente orar, e se porventura, não agora ou em outro momento, você quiser enviar uma oferta, você pode o fazer. O nosso irmão Roberto, do Conselho Missionário aqui, tem essa imagem, pode compartilhar com você. Em momento oportuno, se você quiser enviar essa oferta, ela vai chegar nas mãos desses missionários brasileiros, nas mãos dos irmãos pastores que estão ajudando as pessoas agora. O que eles mais precisam agora é de comida, de água e de condições básicas. Ainda eles não estão pensando na reconstrução da cidade, mas na sobrevivência daquelas pessoas.
Essa oferta não será para comprar Bíblias, nem para ser usada para treinamentos. Essa oferta, se porventura os irmãos enviarem, será para essa ajuda agora. Nós pedimos a você que acrescente 10 centavos para que a nossa administração possa identificar que é uma oferta para Marrocos. Então, se você puder acrescentar ao valor 10 centavos, toda a nossa administração da Missão Evangélica Árabe do Brasil encaminhará todo o recurso à Igreja Marroquina. Então, eu queria que você me acompanhasse em oração pelos irmãos, pelos missionários e pelo povo marroquino. Que essa catástrofe seja uma oportunidade de Jesus se revelar a eles. E que o consolo do Senhor, que se estende à sua igreja, possa alcançar muitas famílias marroquinas que estão sem esperança, agora conhecendo o Salvador Jesus. Acompanha-me, por favor. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação e esperança, o nosso clamor nessa noite, como a tua igreja reunida neste lugar em culto, solene em adoração, viemos aqui, Pai, humildemente rogar ao Senhor pela nação do Marrocos, essa nação que ainda está longe do Senhor, essa nação ainda, Pai, que desconhece da graça, do perdão e da misericórdia de Jesus. Que este momento de dor, de tragédia, de dificuldade, seja uma oportunidade, Senhor, para o povo marroquino voltar-se ao Senhor e receber da tua parte a esperança, o consolo e, sobretudo, a salvação em Cristo Jesus. Ó Pai bondoso, oramos pelos missionários brasileiros nessa terra estranha. Que o Senhor, Pai, console-os. O Senhor os guardou, o Senhor os poupou, porque o Senhor tem obra naquele país, por meio desses homens e mulheres. Consola-os também, Pai, e usa-os agora, Pai, que seja uma oportunidade de serviço, de amor, de misericórdia do teu povo, dos teus missionários ali à nação de Marrocos. Oramos pela pequena igreja, mas a igreja de Cristo naquele lugar, pelos pastores, líderes, irmãos marroquinos, que sem liberdade de expressão de fé, que reunidos nas casas, nas montanhas, debaixo das árvores, ou em qualquer lugar, que teu povo seja consolado, Senhor. Mas que, sobretudo, também o teu povo seja encorajado para a missão nesse momento, Senhor. Que a igreja seja uma resposta de amor, de graça, de misericórdia e de esperança ao povo marroquino, Pai. Nós nos juntamos a eles, porque somos um só corpo, um só Senhor, uma só fé. Abençoa-os, ó Pai. E que todos esses recursos que o Senhor há de levantar no meio da igreja e do teu povo aqui no Brasil, sejam usados para a tua glória, para o bem da tua igreja e para o alcance de vidas. Em nome de Jesus, a qual nós já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queria convidá-los ao texto sagrado, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Antes de ler o texto, permita-me apresentar parte da minha família que me acompanha nessa noite. A minha mãe, Neuza, está aqui, ali atrás. A minha tia Leonor, aqui também. A minha tia Nilva e o meu tio Josué. Então, parte da minha família aqui hoje também me acompanhando. A minha esposa provavelmente nos acompanha pela internet e a minha filha também. Saudações a eles em nome do Senhor Jesus. Mateus 28, de 18 a 20. É muito provável
que você já tenha lido algumas vezes essa porção da Escritura. É muito provável também que você tenha ouvido em algumas conferências missionárias, culto de missões, de evangelização, esta passagem sagrada do texto do nosso Senhor. E antes de ler, permita-me relembrá-los e destacar algumas questões desse texto. Primeiro, lembre-se que são palavras de Jesus, do Cristo ressurreto. Jesus havia nascido, vivido, morto, crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitado. E Lucas nos lembra no capítulo 1 de Atos que depois da sua ressurreição ele esteve por 40 dias com os seus discípulos, comendo, bebendo e falando do reino de Deus. Se tem uma coisa que o povo de Deus gosta de fazer é comer, beber e falar das coisas de Deus. Amém, irmãos? E Jesus fez isso ressurreto. E essas palavras ele o diz antes da sua ascensão, mas pós sua ressurreição. E Jesus aqui relembra aquilo que já vem do Antigo Testamento. A grande comissão não surge com Jesus. O pastor leu a nós o texto do chamado de Abraão, que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós sabemos que a bênção de Deus por meio de Abraão para todas as famílias da terra é o Senhor Jesus. Ele é descendente de Davi, mas Jesus também é descendente de Abraão, de Isaque. Então Jesus aqui está comissionando os seus discípulos aquilo que Deus já havia comissionado Abraão, Israel, os profetas e agora o próprio Senhor Jesus. Eu queria, antes de ler, por fim, destacar as repetições desse texto. Se você observar comigo, esse texto vai repetir a palavra toda. Olha o verso 18 comigo. Toda a autoridade. Olha o verso 19. Todas as nações. Verso 20. Aguardar todas as coisas. E o finalzinho, a parte B do verso 20, todos os dias. Percebe a repetição das palavras de Jesus? Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Com isso em mente, vamos ler o texto e aprender de Jesus. Diz assim a palavra do bom Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, leiam comigo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A igreja, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a igreja, e eis que estou convosco. Amém. Palavra do Senhor. Que Ele abençoe e aplique ao nosso coração. Meu primeiro destaque desse texto, e a primeira verdade que salta desse texto para nós, é sobre o fundamento da missão. Qual é o fundamento de missões ou o fundamento da missão? O texto diz no verso 18, a autoridade de Jesus. O fundamento para ir às nações, para fazer discípulos, para a evangelização e anunciar o nome de Jesus a todas as nações está na autoridade de Jesus. Jesus
o Rei da Glória, o Rei eterno, já na eternidade, tinha toda a autoridade, como João nos diz que ele, o Verbo, era Deus, estava com Deus, e nada do que foi feito havia sido feito se não fosse por ele. Jesus, desde a eternidade, já tinha toda a autoridade. Todavia, Jesus, quando veio a essa terra, tabernaculou, se tornou homem, ele conquistou a sua autoridade. Ele a tem por ser Deus, e ele a tem por ser o Filho de Deus, homem-Deus, Deus-homem, por conquista na cruz. Ao lermos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Nos evangelhos é nos narrado que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. Ele curou as pessoas, ele deu vista aos cegos, ele curou os coxos e os mancos. Ainda nos evangelhos, vemos Jesus tendo a autoridade sobre o pecado, dizendo ao paralítico: perdoado estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, e ainda vemos no Evangelho Jesus com autoridade sobre a criação, quando no barco, no meio da tempestade, os discípulos apavorados, os ventos e as rajadas e o mar agitado, e Jesus dormia, e quando ele é despertado pelo temor e a incredulidade dos discípulos, ele diz ao vento e ao mar: aquieta-te. E os discípulos maravilhados dizendo: quem é este homem que até o vento e os mares lhe obedecem? Os evangelhos nos narram a autoridade de Jesus sobre a morte. A filha de Jairo, na qual ele diz: Talita cumi, eu te ordeno, eu te mando, venha da morte para a vida, e a menina vive. E João 12, quando Jesus sabe da morte do seu amigo Lázaro, e ele vai para Betânia, e Lázaro já estava morto há alguns dias, e Jesus diz: tirai a pedra, e Jesus ordena: Lázaro, sai. Lázaro retoma a vida. Jesus já tinha mostrado a sua autoridade, mas agora Jesus, depois de ser morto, crucificado, sepultado, ressurreto, ele diz: toda, não é alguma, não é parte, toda a autoridade me foi dada. Onde? No céu e na terra. Paulo nos lembra depois aos Coríntios, dizendo: onde está, morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. E vamos participar da ceia do Senhor hoje, celebrando a ressurreição de Jesus. O fundamento para a missão é a autoridade de Jesus. Nós podemos ir na autoridade de Jesus. Nós não vamos na autoridade do nosso nome, nós não saímos para a evangelização, para o discipulado, para as missões, no nome ou na autoridade da igreja. Nós saímos para a evangelização, para as missões, para o discipulado, para fazer discípulo na autoridade do nome de Jesus. E de modo muito oportuno hoje, como nós cantamos, Jesus, que doce nome. Mas não apenas o nome de Jesus é um doce nome, mas o nome de Jesus é um nome mais poderoso. A Bíblia Sagrada diz que o nome de Jesus é o nome dado acima de todo nome. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque ele tem
toda a autoridade. Irmão, irmã, igreja de Jesus, nossa autoridade vem daquele que venceu a morte, ressuscitou, está à destra de Deus, está no meio da sua igreja, e Ele nos dá agora sua autoridade para a missão. O fundamento da missão é a autoridade de Jesus. Mas o texto diz mais. Além da autoridade de Jesus, o texto diz da grande comissão de Jesus, reverberando aquilo que já estava desde os dias de Abraão. E o grande mandamento, ou a grande comissão, a grande ordenança de Jesus, verso 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Se nós temos o fundamento, que é a autoridade de Jesus, nós temos agora o mandamento e a comissão de Jesus. E a comissão de Jesus, a ordem de Jesus, é fazer discípulos. Jesus disse que nós deveríamos, com o fundamento da autoridade dele, ir. Alguns teólogos, missiólogos, ficam a discutir qual é o verbo principal do texto, se é ir ou se é fazer discípulos. Por que não entendermos e olharmos que os dois estão fortes no texto, que para fazer discípulo nós precisamos ir, e indo nós não íamos ou não vamos para fazer algo a não ser discípulos. O mandamento de Jesus, a comissão de Jesus é fazer discípulos. Onde? Aqui, Atos 1:8. Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, discípulos em Jerusalém, discípulos na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. A palavra do Senhor a Abraão: em ti, por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra, todos os povos da terra. A ordem de Jesus, o mandato de Jesus, a comissão de Jesus é fazer discípulos aqui e até os confins da terra. Jesus proferiu em Mateus 24 que este evangelho do reino será pregado como testemunha a todas as nações, e depois virá o fim. O grande mandamento, ou a grande comissão, a grande ordem de Jesus é fazer discípulo. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da igreja: adorar a Deus e fazer discípulos. Discípulos de Jesus. O texto diz, e agora, como nós estamos fazendo discípulos? Nós estamos batizando. O batismo não é algo banal, é uma ordenança de Jesus. O batismo é uma marca. O batismo é a marca que mostra que aquela pessoa alcançada pelo Evangelho da Graça agora não vive para si, não vive para o mundo, não vive para o pecado, mas agora com o batismo, morrendo para o mundo, morrendo para si, morrendo para o pecado, renasce para Deus, se identificando publicamente que agora também é um seguidor, um discípulo de Jesus. E ele diz, batizando-os em nome da Trindade. Percebemos aqui a Trindade na missão, a Trindade na evangelização, a Trindade no discipulado, batizando-os em nome, como está aí, igreja, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O nosso chamado é fazer discípulos.
nós estamos aqui nessa terra para honrar a Deus, glorificar a Deus e fazer discípulos, fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus, fazer de nossa família discípulos de Jesus, fazer de nossos amigos discípulos de Jesus, fazer na nossa cidade discípulos de Jesus, fazer no Brasil discípulos de Jesus e até os confins da terra. Por isso a Igreja de Cristo continua, 2000 anos passados, enviando missionários para que eles façam discípulos. A grande autoridade de Jesus é o fundamento para a missão. O discipulado é a grande ordenança, ou mandamento, ou comissão de Jesus estendida às nações. Mas o texto termina falando da grande esperança, ou da grande promessa, melhor dizendo. Autoridade, comissão. Comissão aqui não é comer demais, viu? Eu sei que os irmãos gostam de comissão, mas também não é comissão da igreja, é comissão. Autoridade, comissão e promessa. Diz o texto sagrado, Jesus disse: ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco aos domingos, alguns dias. Eu estou convosco, como meus irmãos? Todos os dias. Essa é a promessa de Jesus. Eu estou convosco. Nós sabemos que quando Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo é derramado, que habita no crente, que vive no crente, mas nós sabemos também que Jesus está no nosso meio. Quando nós lemos as cartas do Apocalipse, Jesus no meio da igreja, Jesus entronizado na igreja, Jesus reinando sobre a igreja, Jesus no meio do seu povo, todos os dias. E se nós aplicarmos essa presença de Jesus na missão, isso é de grande encorajamento para nós. Porque seria equivocado nós dizermos que Jesus nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, foi assunto aos céus e agora está em pleno descanso. Ou seja, dizendo para nós: eu cumpri a minha missão, agora é com vocês, vão por todo mundo, pregue a palavra, eu fiz o meu trabalho, eu morri na cruz, eu formei discípulos. Mas não, Jesus, mesmo quando vai assunto aos céus, ele disse: eu continuo convosco, eu continuo na missão, eu continuo na evangelização, eu continuo no meio da igreja, na adoração, eu continuo convosco no discipulado. Portanto, as missões, ou a missão, não é sobre o que nós fazemos para Jesus. A missão, as missões, é o que nós fazemos com Jesus, é o que Jesus faz por meio da igreja. É um equívoco nós acharmos que nós estamos indo para a missão e Jesus nos acompanha. Não, é o contrário, é Jesus na missão, chamando, dando o privilégio para a igreja em participar com ele na missão. Eu posso imaginar a solidão e a tristeza dos meus colegas missionários, no campo missionário, sobretudo no Marrocos agora. Mas eu tenho a certeza que eles também têm, que Jesus está com eles. O mesmo Jesus que está aqui conosco, o mesmo Jesus entronizado, ou adorado, que será lembrado na ceia do Senhor, é o mesmo Jesus que está com aqueles que saíram, cruzaram os mares, deixaram pai e mãe como Abraão, deixaram a sua terra
para serem uma bênção às famílias da terra. Jesus está com eles. Por isso nós podemos ir, por isso nós podemos ousar, por isso nós podemos pregar, por isso nós podemos orar, por isso nós podemos abençoar, por isso nós podemos servir, porque se Jesus está, a missão acontece, se Jesus está, a transformação acontece, se Jesus está, a salvação acontece. Mas se Jesus não está, nada acontece. Mas se Jesus está, tudo acontece. Eu estarei com vocês todos os dias, até o cumprimento da missão. E falar em cumprimento ou final da missão, Jesus já terminou. Como assim, pastor? O senhor está aqui nos encorajando para a missão e a missão já terminou? Sim. Porque Jesus começou a missão é de Deus, Ele está no meio da missão e aqui veio nesse mundo para a missão, e Ele já concluiu a missão. Ele mostrou isso para João na ilha de Pátmos, se lembram? O apóstolo estava preso, dias difíceis de perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus. João estava cabisbaixo e o Senhor deu um deslumbre, uma visão para ele, como terminaria a missão. E Jesus revelou a João, no último dia, uma multidão que não se podia contar, de gente de todas as línguas, povos e nações, diante do Cordeiro, dizendo ao Senhor, aquele que foi morto e compraste na cruz, com o seu sangue, para Deus, gente de toda língua, de todo povo, de toda nação, e estarão diante do Cordeiro, adorando, bendizendo, louvando, exaltando aquele que foi morto, mas aquele que ressuscitou, e nós o faremos isso com uma multidão de gente de todos os povos, de Marrocos, do Brasil, da Europa, da Ásia, das tribos indígenas, dos ribeirinhos, dos hindus, muçulmanos, dos budistas e de cada aquele que creu no nome de Jesus estará diante do Cordeiro, porque Jesus já completou a missão e agora é o privilégio da igreja participar com ele para a conclusão da missão. Não é sobre nós, não é sobre o que nós fazemos ou podemos fazer, é sobre o que ele está fazendo. A missão termina com uma grande promessa, o êxito e a glória de Jesus. Nós cantamos isso também. Ele reinará, ele vencerá. Queridos irmãos, o fundamento para a missão desta igreja é a autoridade e o nome de Jesus. Continue a avançar na autoridade de Jesus. Amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, não se percam na missão, porque a missão é fazer discípulos aqui e até os confins. Amada igreja do Senhor, lembrem-se da grande promessa: o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Que Deus em Cristo vos abençoe. E que nesse momento de ceia, lembremos das palavras de Jesus. Ao comer e ao beber, anunciemos a morte do Senhor, até que Ele venha, até que a missão seja cumprida, para a glória de Deus, para a bênção do povo de Deus e para a alegria das nações. Amém.
até que Ele venha. Cantamos que Ele venha, oramos que Ele venha. Precisamos fazer alguma coisa além de cantar e orar, que revele a nossa vontade de que Ele venha. Vindo Ele, nós descansaremos. Há uma promessa, né? Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa igreja espera a vinda do Senhor, não deitado, mas andando, indo